Coríntios 1, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Amém? Todos acharam? Primeira Coríntios 1, verso 2. Vamos ler então, depois os irmãos acompanham. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Mais uma vez. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Vamos orar. Santo Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa, Senhor, para mais um culto, em que temos o privilégio, Senhor, de elevar nossa voz, nosso pensamento a Ti, meu Deus. Nós rogamos, Deus, que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia de nós. Meu Deus, que apesar de mim, que apesar das minhas falhas, das minhas limitações, que o Senhor fale a sua igreja, Deus, por amor do Teu nome. Deus, que o Senhor, Deus, através do Teu Espírito Santo, possa nos convencer nessa noite do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Que o Senhor possa trazer edificação para a sua igreja e glória ao Teu nome. É esse nosso pedido, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu estou aqui com aquele sorriso que só o desespero traz, né? O tema da nossa mensagem é chamados para sermos santos. Repita comigo, chamados para sermos santos. Amém. E isso que nós somos, chamados para sermos santos. E hoje nós estamos aqui iniciando mais uma série, né? Tem como tema, como já foi anunciado aqui em alguns cultos, pecados intocáveis. Repita comigo, pecados intocáveis. E aí, por que nós temos trazido, né, esses temas? Qual é a finalidade? A finalidade é para que a gente alcance crescimento espiritual. E o nome pecado intocável é justamente pelo fato de serem pecados que invariavelmente a gente não toca. São pecados que passam desapercebidos. Na verdade, são situações que às vezes a gente nem denomina como pecado. São falhas. É um defeito que eu tenho. É uma característica do meu temperamento. A minha personalidade é assim. Mas, na verdade, são pecados que a gente precisa reconhecer para encontrar lugar de arrependimento, abandonar e receber o perdão de Deus. E a nossa súplica, a nossa oração ao trazer essa série, irmãs, é para que o Espírito Santo ministre em nosso coração uma genuína convicção de pecado. Porque a gente só... glória! Haja luz! A gente só procura médico quando identifica uma enfermidade, não é verdade? A gente não vai tomar um remédio por uma enfermidade que a gente não reconhece em nossas vidas. Eu só vou tomar um remédio para dor de cabeça se a minha cabeça, se eu identificar que a minha cabeça está doendo. Então, se a gente não identifica os pecados em nossa vida, a gente não se arrepende. A gente fica cauterizado. E é uma tristeza a gente passar anos e mais anos dentro da igreja sem convicção de pecado. Isso é uma lástima. Isso é muito prejudicial, né? Traz muito... na verdade, é um impedimento para o crescimento espiritual. Muitas das vezes a gente fica raquítico, né? Sem crescer anos e anos, porque a gente não abandona, não reconhece, não abandona os pecados que estão na nossa bagagem, né? E a porta é estreita, irmãs. No céu não entra com bagagem. Tem que ser só a gente deixando tudo para trás. E o primeiro ponto aí que eu trouxe seria a qualidade de santos. Eu quero te reiterar que hoje é a primeira mensagem da série, né? Então vai ser mais introdutória, eu vou trazer mais conceito de algumas questões que são importantes, então eu peço a paciência e que as irmãs prestem atenção, tá? Para que, assim como eu apanhei muito, e eu quero dizer o seguinte, irmãos, eu não estou aqui na frente como
como se eu estivesse na frente da corrida lá, a irmã que já alcançou e agora está ensinando para a gente. Muito pelo contrário, eu estou entre as irmãs aqui, lutando tanto como as irmãs para vencer os meus próprios pecados. É muito humilhante, né? Porque você se vê, meu Deus, como que eu vou falar isso se eu estou lutando contra isso? Mas eu quero incentivar as irmãs, porque não é na nossa força, não é na nossa própria capacidade. Se fosse, eu nem estaria aqui. É por causa do nome poderoso de Jesus Cristo que nós estamos aqui, amparados. É como se Jesus estivesse assim na frente e a gente atrás dele, se refugiando na justiça dele, na capacidade que ele nos dá de nos apresentarmos diante de Deus. Então nós precisamos estar aqui com confiança diante do trono da graça para que nós possamos sim alcançar misericórdia. Então aí a qualidade de santos. O texto que nós lemos é sobre a introdução da carta de Paulo aos Coríntios, né? E a igreja de Corinto, irmãs, é um exemplo típico de uma igreja com grande balbúrdia moral e teológica. Os crentes eram orgulhosos e rebeldes, toleravam indecência, processavam uns aos outros, vangloriavam-se da liberdade em Cristo, exageravam na ceia do Senhor e estavam equivocados acerca dos dons espirituais. Ou seja, na igreja de Corinto tinha tudo quanto é tipo de erro, de pecado. Era uma igreja problemática. É uma igreja que a gente lê nas cartas, né? Tinha todo tipo de pecado, né? Tinha várias situações. É o que, na verdade, motivou o apóstolo Paulo a escrever carta para poder orientar. E o que a gente observa aqui, se nós, talvez, fôssemos escrever, a gente conhece a congregação tal lá, com essa quantidade de problema, muito dificilmente nós escreveríamos uma carta para aquela igreja se referindo aos crentes daquela igreja como santos. Ao se referir a igrejas que tem essa bagunça toda, a gente não se refere como santo. Aquela igreja mundana, os mundanos lá, os desviados da igreja tal, os pecadores da igreja tal, os mundanos da igreja tal, os filhos do diabo da igreja tal. Mas Paulo, ao se referir à igreja problemática de Corinto, ele se refere aos santos em Cristo Jesus, aos chamados para serem santos em Cristo Jesus. E a ênfase aqui é nessa palavra de santo, né? Chamados para serem santos ou aos santificados. E há uma tendência que as palavras, à medida que o tempo vai passando, as palavras perdem o seu significado ou mudam o seu significado, né? Então, hoje em dia, quando a gente se refere a fulano é santo, quer ver? É muito comum, às vezes, o neto, né? Ao se referir a alguém santo, ele fala da sua avó que é crente. Olha, se tem alguém santo nessa vida, é minha avó. Nossa, minha avó é muito santa, é muito piedosa. É aquela senhorinha que geralmente não grita, aquela senhorinha mansa, aquela senhorinha que tem o joelho preto de tanto ajoelhar para orar, aquela senhorinha que é exemplo, né? É um estereótipo de santidade. Ó, fulano é santo. Quer ver outro uso do termo santo de forma equivocada? A Igreja Católica. Ela denomina como santo pessoas que viveram de forma excepcional, né? Que fugiram à regra, pessoas que se destacaram. É tanto que a maioria, não sei se todas, mas acredito que quase ou todas, igrejas da Igreja Católica tem algum nome. Igreja de São Fulano de Tal, São João, tem a Basílica de São Pedro, sempre tem um santo por trás, né? Porque eles se identificam como santo pessoas que viveram acima da média. São Francisco de Assis e por aí vai. Então, assim, se fosse esse o raciocínio, como é que o apóstolo Paulo chamaria aqueles crentes bagunceiros da igreja de Corinto de santos? Porque eles não carregam essas características. Eles não viviam de forma excepcional. Eles não acertavam dessa forma. Muito pelo contrário, tinham problemas, assim, escabrosos. E a resposta para isso encontra-se no significado da palavra, do modo como ela é usada na Bíblia. O termo grego que traduz santo é hagios, H-A-G-I-O-S, hagios, e refere-se não ao caráter da pessoa, mas ao estado de ser. Santo, no significado bíblico, se refere ao estado de ser da pessoa, não ao caráter dela. Nesse sentido, cada cristão
até mesmo o mais simples e imaturo é chamado de santo. Na realidade, em 1 Coríntios, Paulo se dirige aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Talvez nos surpreendamos com o uso que Paulo faz aqui do termo santificados, que geralmente associamos com viver santo. Todavia, as palavras santificado e santo têm a mesma raiz no grego. O santo simplesmente é alguém santificado. Embora pareça estranho, só para os irmãos entenderem, poderia ser traduzido assim: aos separados em Cristo Jesus, chamados para serem separados. Na Bíblia está assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. No sentido original, poderia ser também aos separados em Cristo Jesus, chamados para serem separados. Porque é esse sentido de santo aqui, é de ser separado. E separado para quê? Ou melhor, separado para quem? A resposta é: para Deus. Todo cristão foi separado ou reservado para Deus. Em outra carta, Paulo descreve nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que se entregou por nós para nos redimir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, dedicado às boas obras. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo afirma que nós não somos de nós mesmos, pois fomos comprados por preço justo. Juntos, esses dois versículos nos ajudam a entender o significado bíblico de santo. Santo é alguém que Cristo comprou com seu sangue e separou para si mesmo como sua propriedade. E o que significa, de fato, ser separado ou reservado? Cada novo cristão foi separado por Deus e para Deus, a fim de ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Nesse sentido, todo cristão é santo. Uma pessoa que foi separada do modo errado de viver e reservada para Deus, a fim de glorificá-lo cada vez mais à medida que a sua vida é transformada. Então, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, é para isso que nós fomos separados, santificados, para sermos conformados, para nós entrarmos na mesma forma de Jesus Cristo. E é esse o papel do Espírito Santo em nós, irmãos. Lapidar o nosso coração para que nós nos assemelhemos o máximo possível a Jesus Cristo, ao Filho de Deus, o nosso Senhor. No sentido bíblico do termo, santidade não tem a ver com realizações nem com perfeição de caráter, mas com o estado de ser, uma condição inteiramente nova de viver, gerada pelo Espírito de Deus. Paulo descreve isso como sair das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Nosso comportamento não nos torna santos, somos feitos santos unicamente pela ação natural, sobrenatural e imediata do Espírito de Deus, que realiza essa mudança profunda em nosso íntimo, para que de fato nos tornemos novas criaturas. Essa mudança de estado é descrita profeticamente em Ezequiel 36, 26. Não precisa abrir, eu falei para os irmãos. Também vos darei um novo coração e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra, o coração morto, insensível, indiferente, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração vivo, receptivo à palavra de Deus. Então, não importa, se é que podemos, é uma ótima notícia, né? Não importa o quão fraco ou quão forte você seja, se você tem Jesus na sua vida, se você nasceu de novo, você é declarado santo. Amém? Isso é uma boa notícia, irmãos. Glória a Deus, porque o Senhor nos declara santos. E seria muito bom se a história terminasse aqui. Já pensou? Nasci de novo, agora eu sou santo. Beleza, é tudo que eu preciso para entrar no céu. Só que a história não termina aqui. Por quê? Quem dera, né? Que a gente sabe que na prática não é bem assim. Mas não parece, assim, em primeira instância, uma incoerência? Uai, o Senhor me declara santo, mas eu não consigo viver de forma santa? Como isso? Por que não, né? Não deveria ser, já que Deus declarou que eu sou santo, por que eu não consigo viver de forma santa? Aí que tá, a gente vai ver mais à frente. Até mesmo
as nossas melhores atitudes são manchadas por motivos impuros e por uma vivência imperfeita. E quem de nós poderia se atrever a dizer que ama a Deus sobre todas as coisas? Quem de nós poderia se atrever a dizer que ama o próximo como a si mesmo? Não existe, né, irmãos? Ninguém seria louco o suficiente para poder se apresentar diante de Deus no seu próprio nome. Seria consumido, não sobraria nem a fumaça. Mas, então, qual seria o motivo dessa desconexão entre o que Deus aparentemente prometeu, em nós sermos santos, e o que experimentamos em nosso viver diário? Por que a gente não consegue ser santo? Na prática, por que não? Gálatas 5,17 nos dá a resposta. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Vou repetir o versículo. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. A guerra entre a carne e o Espírito descrita em Gálatas 5,17 acontece diariamente no íntimo de cada cristão. É por esse motivo que Pedro, por exemplo, nos incentiva a abstenção dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então, apesar dos textos dizerem sobre essa mudança definitiva que sempre ocorre no íntimo do novo convertido, o resultado visível dessa mudança não é instantâneo e absoluto. É progressivo e contínuo nesta vida. É o que nós chamamos de o já e o ainda não. Nós já somos santos. Somos santos, separados em Cristo Jesus. Mas ainda não somos santos. Porque a gente está aqui nesse corpo de morte, nesse corpo que ama o pecado, nesse corpo que se opõe à vontade de Deus. Por isso que a vida cristã, irmãos, precisa ter luta. Se você não está lutando, dificilmente você é um cristão genuíno. Se você não está combatendo contra o pecado, é porque você está entregue ao pecado. E essa não é uma característica de quem nasceu de novo. Eu costumo dizer, carrego para a vida, de que quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, quando Ele me levar para o meio da morte, não sei qual vai ser o meio de transporte, quando eu for, Cristo tem que me achar lutando. Eu preciso estar combatendo contra o pecado todos os dias. E talvez quando eu fale assim, os irmãos pensem, é verdade, né? Mas glória a Deus, irmão, porque eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu estou muito bem, eu estou na igreja, glória a Deus, eu sou crente. Mas a questão é muito além disso. É muito além disso. E nós como crentes, a gente corre grande risco de passar anos e anos se preocupando com os grandes pecados. A gente deve se preocupar com os grandes pecados, aos nossos olhos, Grandes aos nossos olhos. Mas precisamos buscar em Deus convicção dos pequenos, entre aspas, os pequenos pecados que são igualmente odiosos diante de Deus. Irmãos, Deus, o Senhor, ao nos salvar, Ele não passou de largo os nossos pecados. Ele não cravou seu Filho na cruz para nos salvar dos pecados odiosos, dos pecados escandalosos tão somente. Não. As nossas impaciências, as nossas iras, as nossas indignações, descontentamentos, todos esses pecados tiveram que ser punidos em Jesus Cristo. O Senhor não jogou para debaixo do tapete. Não, isso aí... Não, nosso Deus é santo, santo, santo. Ele não tolera nenhuma espécie ou pequeno ou grande pecado, porque todos os pecados são igualmente odiosos diante do nosso Deus. Os irmãos estão entendendo até aí? Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém, Então, no restante da carta, Paulo exorta a igreja de Corinto vigorosamente a se comportarem como santos. Em um sentido, a carta de Paulo poderia ser resumida assim: vocês são santos, então se comportem como tais. Vocês são santos, então se comportem como tais. Seja o que você é. Você foi declarado santo, então viva como um santo. Haja de acordo com a sua natureza. Embora o termo santo basicamente descreva a nossa nova fase como pessoas separadas para Deus, ele traz em si a responsabilidade de vivermos
como santos no nosso dia a dia. Como cristãos, deveríamos viver de forma coerente com o nosso chamado. Ao fofocar, ou ficar impaciente, ou com raiva, iríamos nos lembrar de que essa conduta é inapropriada a um santo. A grande questão é que temos vivido de modo inconsistente com o nosso chamado. A gente se acostumou a não se dar conta dessas pequenas coisinhas. Tudo bem falar dos outros, mas quem não fala? Tudo bem gritar dentro de casa, quem não grita? Mas você entende que o padrão não são as outras pessoas, o padrão é Cristo? E se nós não estamos seguindo o padrão de Cristo, nós estamos incorrendo em grande pecado. Mas a gente tem se acostumado com esse padrão mínimo, sabe? E isso é pecado, irmãos. Nós estamos com a nossa mente cauterizada. Eu perguntei para o meu esposo, né? Alguns pecados. Na verdade, eu perguntei pecado dele, ele colocou no pacote, né? Pecados que a gente geralmente não se dá conta, que a gente se acostuma a cometer, né, sem pedir perdão. Eu não sei se os irmãos já passaram por isso, de às vezes se ajoelhar no jeito que você ora, né, para orar. Aí, para pedir perdão, você faz aquela oração generalizada: Senhor, perdoa pelos meus pecados. Mas você não se detém a fazer uma análise e falar: Senhor, hoje eu perdi a cabeça com essa criança. Meu Deus, me dê misericórdia. Eu sei, Senhor, que eu gritei, eu não devo gritar, porque a palavra do Senhor fala que na casa do crente não pode haver gritaria. Senhor, hoje meu marido me falou uma coisa, eu dei uma resposta como se não fosse ninguém. E eu sei que isso é desonra, porque eu preciso ser reverente, assim como a igreja é reverente a Cristo. Às vezes a gente vai orar, a gente nem se dá conta do que está fazendo de errado, porque a nossa mente não nos acusa mais. Então, voltando aqui, meu esposo falou, eu perguntei quais são os pecados que a gente esquece, às vezes, de pedir perdão a Deus. Aí ele citou, né, o fato de... Pode falar, irmão Sérgio? Amém. Fala que não agora. Um dos pecados que ele citou, né, de não amar a esposa como Cristo ama a igreja, não cuidar da esposa. Amém, glória a Deus. Senhor, ministra do coração do varão. Aí ele me colocou no pacote. O outro pecado também é quando a esposa dá uma resposta assim, de forma indevida ao esposo, né? Assim, fala sem pensar. É verdade. Mas pense que às vezes a gente está no automático. A gente não se dá conta dessas coisas, né? E isso é pecado, irmãos. A gente ri para não chorar, mas isso é pecado, isso é odioso diante de Deus. Nós precisamos, em Cristo, suplicar misericórdia e pedir a Deus que abra o nosso coração, que abra o nosso entendimento, que nos dê convicção de pecado. E, às vezes, o nosso erro como igreja é pensar em pecado como aquilo que os não salvos fazem. As pessoas que não são crentes, elas são pecadoras mesmo, porque elas bebem, elas roubam, elas prostituem, elas fazem um monte de coisa. E a gente às vezes fica focando tanto no que os não salvos fazem e esquece dos pecados que os crentes fazem, que são os pecados intocáveis, os pecados que a gente não toca, são os nossos bichinhos de estimação. E é disso que o Senhor quer nos libertar, é disso que o Senhor quer nos limpar. E em Cristo, irmãos, há perdão, mas há perdão para aqueles pecados que a gente se arrepende. Precisa se arrepender, precisa colocar os pés da cruz. Amém? O segundo ponto aí, o desaparecimento do pecado. Vemos então que o conceito integral de pecado praticamente sumiu da sociedade em geral e tem sido abrandado em muitas igrejas para não ferir a mente moderna. Na verdade, as palavras severas que a Bíblia usa em relação ao pecado foram banidas de nosso meio. As pessoas não adulteram mais, elas têm casa. Não fica melhor quando fala assim? As pessoas não roubam mais, elas cometem fraude. Eu cometi uma fraude. Não fica mais elegante você falar, porque roubar é uma coisa muito forte, né? Então, qual é a metodologia, né? Vamos mudar os termos para ficar menos pesado. E é isso que a sociedade tem feito. E como também, e a pergunta que eu faço é, o conceito de pecado também desapareceu do nosso meio? Da igreja aqui? A gente fala de pecado, não fala? A gente fala, quando os irmãos pregam sobre pecado, né? A gente ouve. Eu estou aqui falando sobre pecado. Não desapareceu, a gente continua falando sim sobre o pecado. Porém, muitos
casos foi redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e que cometem pecado, foi redirecionado para os que não fazem parte do nosso meio e cometem pecados flagrantes como aborto, homossexualismo, assassinato ou os famosos crimes, né, que os executivos cometem, de fraudes, né? E é fácil, irmãos, nós condenarmos pecados óbvios enquanto ignoramos nossos pecados de fofoca, orgulho, inveja, amargura, luxúria ou até a falta do fruto do Espírito, as qualidades amáveis de alguém que tem o fruto do Espírito. Então, percebe o engodo, o engano, a armadilha que isso é eu ficar preocupada com o pecado do resto do mundo. Nossa, mas os homossexuais, diga não ao aborto, não matem bebês. Isso sim é legítimo, nós precisamos condenar o pecado, toda forma de pecado. Mas isso não pode ser uma máscara que a gente utiliza para não se arrepender dos nossos pecados cotidianos, do nosso baixo padrão com relação à estatura que Cristo nos invoca a atingir. Então, é nesse ponto que nós, como igreja, precisamos, eu acredito assim, nos arrepender, sabe, irmãos? Para que a gente não corra no risco daquela parada do publicano e do fariseu. Nós somos fariseu purinho. Sabe por quê? O fariseu era crente. O fariseu lia a Bíblia como a gente lê. O fariseu ia na igreja como a gente vai. O fariseu fazia oração como a gente faz oração. Aí a parábola de Lucas 18 vai dizer, né, que dois tipos de adoradores subiram para adorar: o publicano e o fariseu. O fariseu, como eu já disse, era o crente da história, né? O publicano não era alguém muito aceitável na sociedade, porque ele era alguém que estava a serviço de Roma, era um cobrador de impostos, era corrupto, enfim. Mas os dois subiram ao templo para adorar a Deus. E o texto vai dizer que o fariseu chegou diante de Deus, né, lá para fazer a oração dele, e começou a falar de maneira muito orgulhosa: Senhor, graças te dou. Vamos nós aqui, igreja, Assembleia de Deus, Verdade da Cruz, vamos nós orar dessa forma como o fariseu oraria: Senhor, graças te dou porque a nossa igreja não prega heresia. Graças te dou, Senhor, porque a pregação é expositiva. Graças te dou, Senhor, porque a nossa igreja tem oração segunda, quarta e sexta. Graças te dou, Senhor, porque as irmãs não se vestem com indecência. Graças te dou, Senhor, pela comunhão que nós temos. São coisas legítimas, não é verdade? São coisas legítimas. Eu vou abrir aqui rapidamente Lucas 18. Seria uma opção da pregação, mas eu acabei indo só para introdução, né? Então eu já contextualizei da gente, o original o fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. A gente poderia falar, né? Obrigada, Senhor, porque nós não somos como as demais igrejas. Os demais homens roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano, como este pecador. Obrigada, meu Deus, porque a nossa igreja não é como aquela igreja de lá, sabe? Que tem isso, aquilo, tal. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Aí o texto continua dizendo: e o publicano, né, o pecador, estando em pé de longe, ele nem ousava olhar para o céu. Ele tinha tanta convicção da indignidade, da miséria, do pecado dele, que ele nem ousava dirigir os olhos na direção de Deus, né, simbolicamente. Mas ele batia no peito e dizia: sê propício a mim, pecador. Tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, isso é Jesus contando essa parábola, tá? Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Às vezes tem uma aplicação muito equivocada dessa frase, né, desse versículo. Aquele que é humilhado será exaltado. Não é aquele que se humilha que vai ser exaltado. Fulano me humilhou, mas eu sabia exaltar. Não. A ordem bíblica é aqui: aquele que se humilha. Eu preciso assumir a minha posição de humilhação mesmo, irmãos, porque essa é a nossa condição de
A Bíblia fala que depois de você ter feito todas as coisas, feito tudo, você ainda deve dizer: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz aquilo que me foi mandado. E olha que nem servo inútil a gente consegue ser, porque a gente não faz o que é mandado. Então, do que a gente vai se vangloriar? De quê? Precisamos, irmãos, correr esse pecado que é tão terrível, de justiça própria, de achar que porque a gente faz alguma coisa, que a gente merece alguma coisa. Claro que não. Nós somos merecedores do inferno. Se não fosse Cristo em nossas vidas, irmãos, nem aqui nós estaríamos. Nós não temos o direito de olhar com nenhum tipo de arrogância para o vizinho do lado e achar que nós estamos acertando e nós somos melhores. Não. Cada um de nós será cobrado segundo a luz que recebeu. Nós temos responsabilidades, nós estamos muito aquém. O Senhor já enxertou tanto em nós, éramos para nós darmos frutos muito mais abundantes, nós ainda estamos muito pequenos. E Deus vai cobrar isso de nós. Então que Deus nos livre desse espírito de farisaico, né, de bater no peito de satisfação com a sua própria religiosidade, porque isso é pecado. E nós precisamos nos arrepender disso. Amém? Continuando aqui, o apóstolo João escreveu em 1 João 3,4: o pecado é rebeldia contra a lei. Todo pecado, até mesmo aquele que achamos insignificante, é rebeldia contra a lei. Não se trata apenas de descumprimento de um único mandamento, é total desrespeito pela lei de Deus, é rejeição deliberada a seu padrão moral em favor dos nossos próprios desejos. Quando avaliamos as leis civis, fazemos grande distinção entre um cidadão que é cumpridor da lei, que comete uma eventual infração, e aquele que vive sem lei, em total menosprezo absoluto, desrespeito por todas as leis. Entretanto, parece que a Bíblia não faz esse tipo de distinção. Pelo contrário, afirma que o pecado, ou seja, todo e qualquer pecado é rebeldia. No mundo a gente tem isso, né? É até chamado de réu primário, né? Quando uma pessoa nunca cometeu um delito e ela comete um crime, a primeira vez que ela vai ser punida, ela é réu primária. Mas na Bíblia não tem isso, porque todo e qualquer pecado é rebeldia. Você é tão transgressor como se tivesse cometido todos os pecados do mundo. Na cultura grega antiga, pecado significava errar a marca. Pecado é errar a marca, não acertar o alvo em cheio. Isso é um pecado. Assim, pecado era considerado um erro de cálculo ou um insucesso na tarefa. Esse conceito é bastante válido ainda hoje, quando, por exemplo, alguém se arrepende verdadeiramente de um pecado e busca se livrar dele e fracassa continuamente. A pessoa continua querendo acertar o alvo, mas não consegue. Isso é um pecado, irmãos. É a luta que a gente vê em Romanos capítulo 7, né? Eu vou abrir, a gente está com tempo, eu vou abrir rapidamente aqui, Romanos capítulo 7. Abre aí, irmãos, Romanos capítulo 7. Atos, Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos capítulo 7, verso 15. Romanos capítulo 7, verso 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Irmãos, isso aqui é um retrato muito vívido de um cristão que está batalhando
contra o pecado. Ele está lutando. Essa deve ser a nossa marca, de alguém que está lutando para ser santo, lutando para ser coerente com o chamado. E nós fomos chamados à santidade, fomos chamados para sermos santos. Então precisa ser uma característica nossa, de que eu estou lutando para cada dia ser mais parecida com Jesus. Nós não podemos nos conformar, irmãos, com o baixo padrão que nós estamos vivendo de santidade, com o baixo padrão de resistência, de luta contra o pecado. Ao enfatizar a necessidade de buscarmos a justificação unicamente por meio da fé em Cristo, o apóstolo Paulo cita o Antigo Testamento, que diz assim, Gálatas 13:10: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas na lei. E esse é um padrão de obediência bastante exigente. Em termos acadêmicos, significa que 99, você tirar 99 na prova final, é reprovação. É um padrão tão alto que, se num trabalho acadêmico você te colocar uma vírgula fora do lugar, aquele trabalho é reprovado. Esse é o padrão de Deus. Esse é o padrão de Deus. Felizmente, Paulo nos garante que Cristo nos resgatou, a todos nós que confiamos nele como Redentor, da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. É como já dissemos aqui. Deus não passou de largo os nossos pecados. Deus não abaixou o padrão para que a gente... Deus não desceu no nosso nível para que a gente conseguisse fazer. Não, Ele manteve o padrão. A questão é que Cristo pagou o preço em nosso lugar. A dívida foi paga. Porque nós não teríamos condições de atingir o padrão de Deus. Por isso, não há ninguém que vai entrar no céu sem Jesus Cristo. Porque Ele é a porta. Ele é o caminho. Amém? No entanto, permanece o fato de que os pecados aparentemente insignificantes que toleramos em nossa vida merecem sim a condenação de Deus. E nós concordamos com a ideia de que o pecado parece ter sumido de nosso meio. Não é popular falar de pecado. Você não enche a igreja falando de pecado. Não é convidativo, né? As pessoas não querem se confrontar em seus pecados. Contudo, não desapareceu da vista de Deus. Pelo contrário, todo pecado, tanto os chamados pecados intocáveis, que quase sempre toleramos, quanto os pecados asquerosos da sociedade, que somos rápidos em condenar, são transgressão à lei de Deus, irrepreensíveis aos olhos dele. Ambos merecem a condenação de Deus. Se essa parece ser uma afirmação muito severa, uma autorização que abrange todos os cristãos, nós precisamos dizer, né, irmãos, que graças a Deus nós temos pessoas fiéis e humildes que são maravilhosas exceções. Na realidade, o paradoxo é que os cristãos que mais produzem o fruto do Espírito são aqueles que estão mais conscientes dos seus pecados. É uma regra que a gente vê muitas vezes, né? Quanto mais a pessoa cresce em piedade, cresce em santidade, mais ela tem essa convicção do quão pecadora ela é. Às vezes você vê a pessoa assim, triste, porque eu não consegui controlar a minha gula. Eu comi demais. Você já viu algum crente que ficou triste porque na noite anterior comeu muito? Não é porque ele passou mal, mas é porque ele se deu conta que ele comeu até pecar. Não é comum você ver pessoas tristes por conta disso, porque são pecados que a gente se habitua a cometer sempre. Mas a gente vê quando vai estudar a vida dos homens do passado, né, os piedosos que a gente se inspira muitas vezes, eles tinham uma convicção muito vívida do pecado deles. E isso acontece, irmãos, porque quanto mais as pessoas se aproximam de Deus, mais elas se dão conta da sua própria pecaminosidade. É assim, ó, é um raciocínio lógico, é uma coisa óbvia, né? Quanto mais você se aproxima da luz, mais você consegue ver com clareza as imperfeições. Então precisamos pensar o seguinte: se eu não estou tendo essa convicção toda do meu pecado, é porque eu estou longe de Deus. Eu preciso correr para perto de Jesus, para que Jesus lance luz sobre os meus pecados e eu possa enxergá-los, me arrepender e abandoná-los. Precisamos nos voltar para mais perto de Deus. Talvez hoje, como é a primeira mensagem dessa série, né, parece só ter uma notícia, porque a gente olha o alvo de santidade, a gente olha para o nosso coração e vê que a gente está assim, anos luz de
de atingir. É má notícia, é desesperador. Mas, alguém já disse, né, que enquanto o pecado não for amargo o suficiente, Cristo não será doce para nós. Nós precisamos saber de onde Cristo nos tirou, do tamanho do perdão que nós recebemos. Talvez poderíamos dizer assim, duro é esse discurso, quem não pode ouvir? Irmã Clarissa, quem pode atingir esse alvo, né, esse grau de santidade? E a gente vai para o ponto 3 aí, já encerrando, a esperança para o pecador. Devemos olhar com muita seriedade para os nossos pecados. Precisamos parar de dar nomes diferentes para aquilo que de fato é pecado. E a gente faz isso, a sociedade, a igreja, nós, né, seres humanos, somos muito rápidos em arranjar um nome bonitinho para pecado. É a síndrome tal, a gente vê, né? A psicologia tem várias nomenclaturas bonitas para coisas que muitas das vezes são pecados não vencidos. São princípios quebrados que geram transtornos. Mas a raiz, às vezes, daquele transtorno que a gente está tratando é um pecado não resolvido. Então nós precisamos buscar em Deus o perdão do pecado para sermos libertos desses pecados. Precisamos reconhecer que pecados às vezes tidos como bobos, como impaciência, ansiedade, medo, intolerância, são alvos do juízo de Deus. Contudo, se fôssemos lançadas nessa realidade somente, não haveria esperança para nós. Pois quem poderia subsistir? Quem de nós poderia se apresentar limpo e puro diante de um Deus santo, justo e reto? Mas a boa notícia é que o Senhor Deus não nos abandonou. E eu quero que as irmãs entendam como um ato de misericórdia de Deus, o Senhor ter nos guiado nessa direção. Tudo que nós temos ouvido, né, nas sextas-feiras aqui, é o cuidado de Deus conosco, para que nós cresçamos em santidade, para que nós nos conformemos mais à imagem de Jesus Cristo. Irmãs, a verdade liberta. A verdade liberta. É maravilhoso você... É desafiador ao mesmo tempo, né? Porque às vezes a gente só enxerga a força de uma onda se você nadar contra ela. Não é assim na vida cristã? Quando você está no pecado, no mundo, você só deixa a vida te levar, né? Mas quando você se converte, você começa a combater contra o pecado, é aí que você se sente. Por isso que crente está sempre na batalha. Quem está no mundo não está batalhando, está seguindo o fluxo, né? Mas quando a gente começa a nadar contra a correnteza, que a gente sente o peso que é, porque é difícil. Porque enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estaremos com essa carne que não nos ajuda, que ama o pecado. Ele continua sendo o Pai Celeste dos cristãos verdadeiros e continua trabalhando entre nós e chamando-nos ao arrependimento e renovação. Parte do seu chamado é para que enxerguemos os pecados que toleramos em nossas vidas e então vivenciemos o arrependimento e a renovação que precisamos tanto. E a minha oração é para que Deus use, irmãos, essa série para expor toda a nossa sujeira acumulada, às vezes por anos, e assim possamos nos arrepender e viver de modo digno do nosso chamado. E nós fomos chamados para sermos santos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de sermos ministrados pela sua palavra, Deus. Ó Senhor, eu te rogo, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Ó meu Deus, se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados, Senhor, nenhum de nós estaria aqui, Pai. Deus, eu quero te pedir misericórdia, meu Deus, de cada um de nós que está aqui nesta noite, Senhor. Eu quero suplicar que o Teu Espírito nos convença, Senhor, e nos dê o poder necessário para combater, Senhor Deus, para vencer o pecado que, ó Deus, é o nosso mais terrível inimigo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a encontrar em Cristo, Senhor Deus, a graça suficiente, meu Deus, para abandonar, Senhor Deus, o pecado, para se arrepender, Senhor. Ó Deus, para amar a justiça e odiar a iniquidade, Senhor Deus. Não permita que passemos, Pai, uma vida desonrando o Senhor, meu Deus. Não permita, Senhor Jesus, que nos acostumemos com o nosso modo mundano de ser, Senhor Jesus, com o nosso modo irreverente, meu Pai, nosso modo desobediente para com a lei do Senhor, mas que em Cristo, meu Pai, nós possamos buscar, Senhor Deus, arrependimento necessário, Senhor Jesus,
e nos conformarmos à imagem do Senhor. É esse o nosso pedido. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando ao nosso coração por meio da sua palavra, Senhor Deus. A cada ministração que virá adiante, Pai, nesse mês, essas próximas sextas-feiras, Senhor. Use, Pai, os cultos de quarta-feira, os cultos de domingo, Senhor. Deus, que Cristo seja, Senhor Deus, glorificado no meio da sua igreja, meu Pai. Que nós sejamos uma igreja, Senhor Deus, que busca, Senhor Deus, ser conformada à imagem do Senhor Jesus Cristo. Não permita que nos conformemos, Pai, com um padrão de religiosidade fraco, superficial, Senhor. Ó Deus, mas que nosso coração seja de quebrantamento, meu Pai, ó Deus, de convicção, Pai, da nossa pecaminosidade, da nossa miséria, Senhor, do quanto nós necessitamos desesperadamente do Senhor. É esse o nosso pedido, meu Deus. Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmão,